Graça e paz, um ótimo culto para os irmãos, que os irmãos sejam tremendamente abençoados e que o Senhor receba esse culto que é em espírito e em verdade. Eu quero desde já, eu me chamo Marcos Félix, sou pastor da PIB em Grão-Pará e quero agradecer a Deus pela existência desta grei local. Quero agradecer pela vida do pastor que me fez também um convite, pastor Altair, com muito carinho. Deus continue abençoando a vida do pastor e sua família, a vida dessa grei local, que tem feito diferença em nossa região. Eu tenho a incumbência de estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Estamos em campanha de missões mundiais e por esse motivo, diante de todos os acontecimentos que estão ao nosso redor, não podemos parar, não podemos desistir, precisamos avançar. E eu quero nesse momento pedir que você abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 10, do versículo 1 em diante. Ainda que eu vá pensar em todo o contexto, existem algumas verdades que o tempo nos permite compartilhar, que elas nos fazem pensar também em missões, Diz assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona, ou mais ou menos às 3 horas da tarde, às 15 horas, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Bem, essa história é uma história, um contexto bíblico muito conhecido de um homem que não era do meio judeu, que não era um hebreu e que vem a sua história a corroborar ou a colaborar com o início da igreja após o dia de Pentecostes, após daquelas 5.000 almas que foram alcançadas, após a descida do Espírito Santo, como Jesus havia orientado aos discípulos estarem naquele lugar, quando aconteceria a descida do Espírito Santo, envolveria a todos, e todos, cada um na sua língua, estaria recebendo o dom do Espírito Santo, no qual iria dar àqueles novos convertidos a possibilidade de terem a base, o selo da conversão em Cristo e também a condição de poder expandir o Evangelho desde aquele local de Jerusalém até os confins da terra. Bem, a gente vê aqui no capítulo 10 não só se cumprir a extensão dessa promessa que acontece com o povo, o próprio povo de Deus, o povo judeu, mas se estendendo assim a outros povos, e a gente consegue aqui ver a continuidade e a possibilidade que o Espírito Santo e o próprio Deus e a pessoa do Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós, da importância da divulgação do Evangelho. Os irmãos sabem que Cornélio tem esse chamamento quando o anjo aparece para ele. Em seguida ele envia pessoas idôneas, pessoas piedosas, para que fosse aonde Pedro estava, Simão Pedro estivesse, e depois, enquanto eles chegavam próximos aonde estava Simão Pedro, o próprio Deus dá uma visão, no momento onde
Pedro sente fome e calha que Deus lhe dá uma visão propícia e ele pode ali também ver a possibilidade, o direcionamento, a orientação de Deus no que tange a ir até os confins da terra na divulgação do Evangelho de Cristo. Então Pedro tem a visão e logo depois da visão chega aqueles homens e se apresentam, convidam Pedro e Pedro vai até a casa de Cornélio. A história diz que Cornélio havia juntado pessoas para estarem recebendo Pedro, pessoas que estivessem já com seu coração aberto e voltado. Olha que coisa maravilhosa, porque Cornélio já estava fazendo, os próprios discípulos dele queriam continuar também essa palavra, essa mensagem de casa em casa, como assim o Evangelho cresceu, mesmo em tempos de perseguição. E aí Pedro chega, estava não só Cornélio, mas a sua família e muitos amigos e convidados e pessoas sedentas para ouvir a voz do Senhor. E num determinado momento, quando Pedro, assim, depois de ouvir o porquê de Cornélio convidar Pedro para estar em sua casa, Pedro fala de tudo que ele presenciou, de tudo que ele ouviu, de tudo que ele tocou, quando Jesus estava com os discípulos, e mal acabando de falar, o Espírito Santo desce sobre aquela casa, sobre a vida de Cornélio, sobre a vida daqueles que estavam ali, dando assim o início do Evangelho sendo pregado aos gentios. Nós sabemos que Deus vai separar o apóstolo Paulo, que é conhecido como Saulo, judeu, mas Paulo, filho de uma mãe judia, um pai grego, que vão começar a expandir de forma maravilhosa o Evangelho até chegar aos nossos dias. O que seria de nós se essa mensagem não chegasse a Cornélio, se Paulo não fosse também alcançado, e nós não teríamos a possibilidade, porque nós não somos judeus, mas como gentios fomos alcançados. Bem, eu sei que a hora hoje eu quero trazer algumas verdades importantes para que você entenda a importância de divulgarmos, de fazermos a diferença no que tange a propagação do Evangelho. A primeira coisa que me chama a atenção é que esse homem não era do meio no qual Jesus pregou quando esteve aqui na terra. Não era do povo judeu, não era do povo hebreu. Isso demonstra, e o texto lá na frente vai dizer, que Deus ama toda a criatura, toda a humanidade, todos que estão nesse nosso planeta. Ele tem um carinho. E aí a gente pode entender porque João vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ou seja, o Filho unigênito do Pai veio para salvar todos os povos, toda a língua, toda a tribo, todas as nações. Segundo lugar que me chama a atenção é que ele tem uma experiência com Deus num horário das 15 horas, que poderia ser a hora nona, como foi Pedro que teve a visão ao meio-dia, ou qualquer outro horário. O importante é que ele estava num momento com Deus, separado, um momento junto com Deus, buscando em oração. Nós vivemos um tempo onde precisamos ter esse relacionamento com o Senhor em oração. É algo que é fundamental. Ou seja, se houver culto na vida, vai acontecer vida no culto quando nós vamos para a igreja, porque antes de tudo, nós somos uma Bíblia ambulante e precisamos cultuar o Senhor, ter essa rotina de orar, como Cornélio, como Pedro, como tantas outras figuras e personagens bíblicos
aprenderam a ter esse relacionamento através da oração, do jejum, buscando ao Eterno Pai. E uma outra coisa que me chama a atenção é o anjo falar que as orações de Cornélio e as esmolas têm subido à memória, ou para a memória, porque lá na frente vai falar em memória, para a memória diante de Deus. A gente consegue aprender 3 coisas nisso aqui que é relatado, ou nesses versículos. A primeira delas, como eu já disse, Deus, Ele está de olho e desejoso que todos alcancem a salvação. Todos alcancem a salvação. Mas, pastor, como fazer isso? Bem, eu não posso fazer que todos alcancem a salvação, mas eu posso levar as boas novas do Evangelho a lugares que eu não possa ir. Eu não sei se você sabe, é óbvio que você sabe, que tem 3 maneiras de você divulgar o Evangelho de Cristo. A primeira delas é orando, como Cornélio, orando pelos missionários, orando pelas juntas, orando pelos pastores, orando por aqueles que vão para os radicais, orando por aqueles que se colocam à disposição, orando pela obra, dizendo: Senhor, aviva a tua obra, manda obreiros, sustenta os obreiros, dá-lhes força, Senhor, orando. Em segundo lugar, é indo. Você pode ir para o campo missionário, você pode ser um voluntário, você pode aceitar o chamado, a vocação e ir para o campo missionário. E em terceiro lugar, ainda que você não possa ir, você esteja dando condições a estas missionárias de no campo estarem tranquilos, para que se preocupem com a obra de Deus. Não se preocupem que vão ter conta para pagar, ainda que tenham, o que comer, ainda que precisem, o que ajudar as pessoas. Mas, e quando eu falo isso, porque o missionário também, assim como pastores, tem volta e meia de abençoar pessoas com uma cesta básica, um dinheiro para comprar o gás, pagar uma luz, uma água. E eu creio e sei que no campo missionário, muitos desses missionários assistem muitas famílias. E quando eles têm essa base e pessoas com o coração voltado na obra, que investem, ofertando para missões, eles vão ficar com a cabeça tranquila para poderem tão somente pregar, fazer e dar continuidade à obra missionária, sem preocupação, sem outros assuntos que venham tirar o foco deles. Uma outra coisa muito importante, deixa eu contar uma história. E certa vez uma jovem tinha muita vontade de ser missionária, e Deus não permitia, mas ela sempre foi uma grande ofertante da obra missionária. E certa feita um missionário esteve na igreja que ela era membro, aqui até em Campo Grande, e contou que passou muitas dificuldades, mas que um certo dia orando, ele pediu a Deus que enviasse a ele condições para comprar um terreno, para começar uma grei local, que além de grei local seria também um lugar de assistência social. E enquanto ele orava, uma oferta estava sendo depositada, direcionada nesse sentido em Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil. Era a oferta daquela mulher, daquela jovem que estava direcionando uma oferta para um missionário que naquele momento precisasse comprar um terreno ou começar uma obra desse tipo. Para grata surpresa dela, esse missionário esteve na igreja dela e deu esse testemunho. E aí ela pôde descobrir que a sua oferta, ainda que ela não pudesse ir no campo, ainda que Deus não tinha lhe dado esse chamado, ela estava no campo através da sua oferta. Talvez você não possa estar no campo
fisicamente, mas a sua oferta, o seu investimento, o seu coração e alegria em fazer isso possibilitará aos missionários obrar aonde quer que eles estejam. Segundo lugar, o versículo 3 vai dizer que quando ele orava, ele teve essa visão, o anjo aparece para ele e diz para ele no versículo 4 que Deus não só viu as orações que ele fazia, mas também as esmolas. Cornélio tinha por hábito ajudar muitas pessoas e investir na obra e ofertar na obra, mesmo, repito, sendo ele um centurião da corte chamada italiana. Não importa qual a nacionalidade, da onde você veio, qual região do Brasil, o importante para Deus é que você tenha um coração grato, porque a gratidão nos abre portas. E Cornélio entendia que a vida dele deveria ser uma vida grata ao Senhor, independente da nacionalidade dele. E aí, o coração movido de alegria, ele ofertava, ele dava esmolas e ele entregava o seu melhor. O que eu quero dizer para você, que o texto diz que Deus viu o coração de Cornélio, que era um coração ofertante, de uma pessoa que dava esmola, que ajudava a obra, que ajudava pessoas, estava sempre aberto, com o coração para dividir aquilo que Deus havia lhe dado 100%, e se fosse através das ofertas, do dízimo, de esmola, de campanhas, ele estava sempre atento e